Oi, cancerianos! Vamos dar início a esse novo mês aqui, pensando também como dentro e fora da gente a gente encontra algumas direções e mensagens que podem ficar perdidas na correria do dia a dia. Mas antes disso, vou fazer aqui, levar você em uma imersão que eu levei lá no meu Instagram, @numarte, com a deusa Eostre. Ela trouxe uma mensagem para o nosso mês de março, mas aqui eu vou deixar a poesia que faz dela ali todo esse ser místico e que a gente pode anotar e lembrar que essa energia, essa força a carrega com a gente. Sou o movimento rumo ao dever, expandindo, realçando, o impulso arraigado em todos os seres para desenvolver, evoluir, avançar, para cumprir tudo o que for possível. E pensando em possibilidades, o tarô vem trazendo pra gente uma mensagem que vem do nosso íntimo, ou que o nosso íntimo deseja trazer à superfície, e logo depois o Petit Lenormand vem pensar as ações, condições e orientações do mundo pra gente, sejam situações ou conselhos para lidar com algo, né? Então bora lá, o que os cancerianos devem entender sobre si neste mês de março. Morte, 7 de espadas e 8 de espadas. Confesso que essas cartas me dão vontade de dar um abracinho nos cancerianos. Mas, antes disso, eu quero deixar aqui o recado que, independente disso ser algo que rolou agora ou algo que já passa há muito tempo na sua vida, alguns cancerianos podem sentir que foram grandes sacaneados pela vida, que foram tirados de situações de uma maneira com que eles saíram prejudicados, com que eles foram eles foram ludibriados de certa maneira, com algumas vantagens que na verdade só beneficiaram outras pessoas. Pensa numa situação assim dessa vida que você carrega aqui no seu âmago, né? Essa situação não deve definir como, por que e por onde você deve agir, ser e corresponder no mundo. Porque o mal do outro que te atinge, né? Ele não chega até você, ele não te aflige porque você é o grande merecedor. Ele te atinge porque é ruim, estar no mundo vai depender disso, mas isso não deve mudar a sua postura e a sua esperança de saber que se tem alguém para te salvar daí, é você mesmo aqui. Então, a gente começa a pensar em alguns rompimentos passados que a gente pode ter levado assim, pô, bem, a pessoa foi super sacana comigo, mas agora já foi, eu já levei a bola adiante, não vou mais confiar em ninguém, não vou mais falar com ninguém, e aí a vida tá assim. Você percebeu que ao não verbalizar, a não colocar alguns pingos nos is, aí nem precisa ser assim, eu vou lá brigar com a pessoa, mas a não verbalizar, a não contar, a não exprimir a sua história no mundo, para quem você confia, para sua psicóloga, você acabou se tornando refém de uma situação que não foi você que plantou, que não foi você que deu condições para ela acontecer. Aqui é um pouco disso. A gente chega nessa parte, a gente entende que foi isso. Agora, como ela se apresenta? Você começou a roubar de si um tipo de autonomia, um tipo de coragem em contar, em escrever, em detalhar, em ser, em produzir a sua própria história, com medo de que na exposição de si, dos seus desejos no mundo, você fosse novamente bloqueado. E esse é um problema que com esse 8 de ouros aqui, a gente vai ter que entender e vai ter que resolver. Porque aqui, apesar, né, da questão que eu falei de falar com o outro, poder ajudar, agora que essa história só vale para você. Só tem importância, relevância no sentido de impacto em você
é aqui que você precisa colocar a mudança, no sentido de eu não vou ser o espelho do que os outros fazem comigo ou fizeram comigo. Eu quero ser tudo aquilo no potencial do que eu posso ser, sabendo das minhas frustrações e das minhas dores, sabendo que elas fazem parte de mim, mas eu não sou elas. Entendeu? Deixa aí sua análise dessa parte nos comentários, que eu achei, impactante. Não estava esperando, confesso. Agora, vamos ver, né? A gente acabou tratando um pouco desse passado, dessas coisas do mundo, e agora a gente vai ver aqui o que tem do mundo nesse mês de março para esses capricornianos, gente. Cancerianos. Março, externamente o que rola. Aliança, sorte e sol. Você encontrou, né? Eu acho que essa leitura aqui desse âmago que se entende em inconformidade ou em desarranjo, eu acho que um desarranjo é uma palavra melhor, em desarranjo com tudo que pode ser agora, só aconteceu porque você encontrou meios de se sentir valorizado, de se sentir conectado, de se sentir acolhido na sua integridade. Você está percebendo que em muitos momentos, situações que podem ser situações de compromisso no sentido de confiar nessas outras pessoas e na abertura que elas trazem para a sua vida, de falar assim, pô, é isso aí. Quero muito, muito, muito que eu consiga ser mais do que sou. E nesse ponto da minha vida, não sou mais acompanhada por certas coisas, pessoas ou situações que me levaram lá para baixo e me fizeram desconfiar. Agora eu tenho com quem contar até para dar uma visão mais lúcida sobre mim. E não aqui apenas de, você vai pedir opinião e vai deixar os outros falar quem você é. Não, mas um pouco de decisão para falar assim, mas poxa, você mudou. Eu vejo sua vontade de ser, eu vejo sua vontade de estar no mundo e eu quero que você olhe para o horizonte e não pense apenas em como todo mundo pode te ferir, em como os desarranjos vão rolar, mas pense que mesmo quando isso acontecer, você tem para onde voltar, você tem em quem confiar. Então, essas são as palavras dos oráculos para vocês. Espero que tenham gostado. Sei que foi rapidinho, mas é que a intenção aqui, às vezes, quando a leitura é muito impactante, as coisas se alocam, né? Se resolvem na minha mente. Então, espero que sirva aí para vocês para eliminar os medos e se colocar à disposição desse mundão. Eu sou Francine Soares, por aqui eu vou ficando. Te espero lá no @numarte e um beijo e até a próxima.